Eu sabia que alguma coisa estava errada na minha casa, muito antes de ter coragem de admitir isso para mim mesmo. Não foi um susto. Não foi um barulho específico. Não foi um objeto que caiu sozinho no meio da madrugada. Nada tão cinematográfico assim. Começou de forma muito mais sutil. Tão sutil que durante semanas eu tentei convencer minha própria cabeça de que era só idade, distração, memória querendo brincar comigo. Só que eu sempre fui um homem atento, meticuloso, daqueles que sabem exatamente onde guardam cada chave, cada caneta, cada conta paga e cada conta atrasada. Vivi meus últimos 68 anos com um senso de organização que beirava a obsessão, especialmente depois que fiquei viúvo e a rotina virou minha única companhia confiável. E mesmo assim, nos últimos meses, coisas começaram a fugir da lógica dentro da minha própria casa. Primeiro foram pequenos deslocamentos. Uma caneca que eu deixava secando na pia aparecia no escorredor da noite para o dia. Uma gaveta do meu criado mudo ficava aberta, mesmo eu tendo certeza de que a fechei antes de dormir. O interruptor da sala, que eu desligava sempre ao me recolher, amanhecia aceso, iluminando o corredor como se alguém tivesse passado por ali no meio do nada. No começo eu pensava, deve ter sido eu mesmo. Mas a frase ia perdendo força conforme as evidências se acumulavam, de forma silenciosa, quase educada, como se alguém, ou alguma coisa, estivesse me pedindo permissão para existir no meu espaço. O segundo sinal veio com os ruídos. Nada assustador de imediato, mas diferente. Sussurros que não eram bem sussurros, apenas uma sensação de que o ar mudava de lugar. Passos leves demais para serem humanos, sempre no mesmo horário, entre 2 e 3 da manhã. Eram como movimentos de alguém que conhecia cada centímetro daquele chão, que pisava no lugar exato onde as tábuas não rangiam. Isso, mais do que qualquer coisa, me deu um frio no estômago, porque eu nunca falei para ninguém onde ficam as partes silenciosas da minha casa. Eu mesmo aprendi isso vivendo ali por décadas, arrumando, reformando, limpando, ajustando, sempre sozinho. Então, como alguém poderia saber disso? Eu tentava não criar paranoia, mas ela vinha assim mesmo, estreitando o peito enquanto eu caminhava pelo corredor, desligando luzes e verificando fechaduras. E foi aí que o terceiro sinal apareceu, e esse eu não consegui mais ignorar. As fotografias. Tenho uma estante pequena na sala, onde deixo as fotos da minha esposa, dos meus pais e de alguns momentos que ainda gosto de lembrar. As molduras sempre ficaram alinhadas uma ao lado da outra, exatamente do mesmo jeito por anos. Até que um dia, uma delas estava virada para baixo. E não era uma foto qualquer. Era a foto do dia em que comprei aquela casa, com a minha esposa sorrindo na frente da porta, segurando as chaves como se segurasse o futuro. No dia seguinte, outra foto apareceu levemente torcida, como se alguém tivesse tocado nela com pressa. Depois, uma terceira. E todas as vezes, sempre as fotos que tinham relação com a construção da minha vida ali, naquele endereço. Eu lembro do instante exato em que percebi que aquilo não era coincidência. Senti como se o piso tivesse se movido sob meus pés. Um sentimento tão profundo e tão cru que me fez sentar na poltrona e ficar encarando o vazio por longos minutos. Foi naquele dia que eu realmente entendi. Não era minha memória, não era minha idade, não era cansaço. A minha casa estava tentando me dizer alguma coisa, ou alguém dentro dela estava. E esse alguém não queria ser visto. Foi nessa mesma semana que comecei a sentir uma coisa ainda mais inquietante, algo que não consigo explicar, sem parecer louco. Não era só medo, era um tipo de antecipação, como se meu corpo inteiro estivesse me alertando para um momento específico, uma hora marcada, um evento que ainda não tinha acontecido, mas já fazia sombra nas paredes da casa. Um mau pressentimento tão forte que me acompanhava enquanto eu caminhava, enquanto eu comia, enquanto fingia que estava tudo normal.
Eu comecei a evitar passar perto das janelas quando o sol se punha. Comecei a fechar portas internas que antes permaneciam abertas. Comecei a dormir com o abajur aceso, algo que nunca fiz, nem nos anos mais difíceis após a morte da minha mulher. A sensação de que eu não estava só ali dentro se tornou tão real que passou a ser sufocante. E então, uma noite, algo finalmente quebrou dentro de mim. Eu estava sentado na mesa da cozinha, tomando chá, tentando relaxar depois de mais um dia estranho, quando ouvi um clique baixo e suave. O tipo de som que uma pessoa faz ao encostar levemente numa porta para espiar. Era a porta do quarto que eu mantinha sempre fechada, o quarto que antes era da minha esposa, onde eu quase não entrava desde o velório. Eu me levantei devagar, cada músculo doendo como se eu carregasse um peso preso às costas, e caminhei até o corredor. A porta estava entreaberta. Não muito. Só o suficiente para alguém olhar para mim do escuro. E eu juro que senti isso. Um olhar vindo dali. Um olhar que não era meu. Eu não tive coragem de abrir a porta. Voltei para a sala, desliguei tudo, peguei uma manta, sentei no sofá e fiquei ali até o amanhecer, olhando para a porta semiaberta, esperando que algo saísse ou voltasse para dentro. Mas nada aconteceu. E foi nesse amanhecer, com o sol finalmente entrando pela janela de forma tímida, que eu tomei uma decisão sem dizer uma palavra em voz alta. Eu precisava sair daquela casa. Não de verdade, não fisicamente. Eu precisava fingir que iria viajar. Fingir que iria sumir por alguns dias. Só assim eu poderia observar sem ser observado. Só assim eu descobriria o que, ou quem, estava vivendo dentro da minha casa quando acreditava que eu não estava lá. E assim começou o plano que mudaria tudo. Mas naqueles primeiros minutos, eu ainda não fazia ideia de que esse sentimento me levaria ao encontro de um vizinho idoso que eu mal conhecia. Um homem que pegaria a minha mão com força e me diria sem tremer: à meia-noite, você verá e entenderá tudo. A partir dali, não teve mais volta. Nos dias que seguiram aquela madrugada em que a porta do quarto da minha esposa amanheceu entreaberta, senti como se minha própria casa estivesse respirando por conta própria, como se cada parede tivesse olhos atentos que me observavam quando eu tentava fingir que tudo estava normal. Eu acordava suando mesmo em noites frias, e cada vez que pisava no corredor, tinha a impressão de que estava invadindo um território que antes era meu, mas que agora pertencia a algo invisível, silencioso e paciente. Percebi ali que o pressentimento não ia embora. Ao contrário, ele se instalava com raízes profundas, como ervas daninhas crescendo por baixo do piso. A cada pequeno detalhe fora do lugar, minha mente parecia sussurrar a mesma frase: alguém está esperando você sair. E foi numa manhã particularmente silenciosa, quando o relógio marcava 6h40 e a casa parecia suspensa no ar, que eu finalmente aceitei a ideia que vinha se formando dentro de mim. A única forma de entender o que estava acontecendo era desaparecer aos olhos de quem estivesse lá dentro. Era um pensamento absurdo, aterrorizante, mas ao mesmo tempo tão lógico que me deu uma estranha sensação de alívio. Se havia alguém, ou alguma coisa, esperando que eu deixasse a casa, então eu deixaria. Ou pelo menos fingiria que deixei. E assim comecei a montar o plano, silencioso e meticuloso, sem pressa, mas com uma precisão que eu nem lembrava mais que possuía. No primeiro dia, arrumei uma mala grande no meio do quarto, não porque eu iria viajar, mas porque precisava que as paredes acreditassem que eu iria. Coloquei camisas, calças, meias e um casaco pesado, tudo dobrado de um jeito displicente, como se eu estivesse ansioso para ir embora. A mala ficou aberta por horas, visível para qualquer um que entrasse no quarto, enquanto eu caminhava pela casa deixando pistas intencionais de que estava me preparando para partir. Documentos separados na mesa, um roteiro de ônibus aberto no celular, embalagens de lanches que eu não costumo comprar.
À noite, desliguei todas as luzes mais cedo e me deitei sem dormir, ouvindo a casa se mexer suavemente, como se estivesse observando meus movimentos com atenção renovada. No segundo dia, comecei a falar sozinho em voz baixa, calculadamente alto o suficiente para ecoar por corredores. Dizia coisas como: amanhã cedo mesmo eu saio, ou espero que o táxi não atrase. Palavras ensaiadas, soltas no ar como sebos para quem estivesse ouvindo sem se mostrar. Cada frase parecia ressoar nas paredes como se a casa estivesse absorvendo a informação. Preparei outra mala, menor, e deixei tudo arrumado perto da porta de entrada. No terceiro dia, antes do sol nascer, tomei banho, vesti uma roupa diferente da que normalmente usava dentro de casa e comi uma fruta de pé, como quem tem pressa. A casa estava escura e silenciosa, silenciosa demais, como se estivesse suspendendo a respiração. Às 7h10, chamei um táxi pelo aplicativo. Meu coração batia tão alto no peito que eu achava que o motorista poderia ouvir de dentro do carro. Fechei a porta de casa devagar, sem olhar para trás, trancando com um cuidado quase cerimonial, como se fosse a última vez que fazia aquilo. Atravessando o jardim, dei a impressão mais convincente possível de que estava indo embora para valer, principalmente quando coloquei a mala grande no porta-malas. O motorista perguntou para onde eu ia. Inventei o nome de uma pousada numa cidade litorânea e dei o endereço da rodoviária apenas para despistá-lo. Não sei se ele acreditou ou se sequer se importou, mas a normalidade da conversa me fez perceber o quanto eu estava sendo tomado por uma paranoia silenciosa que até então jamais tinha sentido. No entanto, parte de mim sabia que essa paranoia não era infundada. Era instinto. O mesmo instinto que salvou meus avós em tempos ruins. O mesmo que alertou meu pai quando algo estava errado na lavoura. O mesmo que me fez levantar da cama naquela madrugada em que ouvi a porta do quarto se mover sozinha. Quando o táxi virou a esquina, pedi educadamente para o motorista parar. Ele olhou pelo retrovisor confuso, mas eu inventei que havia esquecido documentos em casa e que precisaria pedir outro carro depois. Desci com a mala pequena, fechei a porta com cuidado e esperei o táxi desaparecer no fim da rua. A partir daquele momento eu já não era mais o morador daquela casa. Era apenas um homem escondido num bairro que já não parecia o mesmo. Caminhei até a rua paralela, onde deixei a mala maior dentro de uma cabine de reciclagem, coberta por jornais velhos, e então segui a pé até uma viela estreita entre duas casas vizinhas, uma passagem que quase ninguém usava. Dali, eu tinha um pequeno ângulo da minha própria casa, um ponto perfeito para observar, sem ser visto. Eu respirava fundo, tentando controlar a sensação de estranheza que percorria minha espinha. O vento da manhã parecia frio demais, cortante demais, como se estivesse tentando expulsar alguém que não pertencia mais daquele espaço. Enquanto eu observava a fachada da minha casa à distância, ainda na esperança de conseguir algum sinal de atividade, senti algo tocar meu ombro com surpresa e firmeza suficiente para me fazer virar rapidamente, o coração batendo no pescoço. Era o vizinho idoso. Um homem que eu só cumprimentava com a cabeça, alguém de quem eu mal sabia o nome. Alguém que sempre parecia passar despercebido na vizinhança, mas que agora estava ali, me olhando de um jeito que misturava tristeza e urgência. Ele segurou meu braço com as duas mãos, como quem segura alguém prestes a despencar, e disse, com a voz baixa e cansada, mas firme como madeira antiga: "Continue observando. À meia-noite, você verá e entenderá tudo." Eu senti as pernas fraquejarem naquele instante, mas não respondi nada. Ele soltou meu braço devagar, virou-se e caminhou sem olhar para trás, como se tivesse cumprido uma obrigação que carregava há muito tempo. Fiquei ali parado, com o frio atravessando meu corpo e a certeza de que o que quer que estivesse acontecendo dentro da minha casa não era apenas estranho. Era calculado, era planejado, e de alguma forma aquele vizinho sabia mais do que eu. A partir desse momento,
Meu plano deixou de ser apenas um teste. Ele se tornou a única forma de sobrevivência que eu tinha. E tudo seria decidido à meia-noite. Fiquei parado ali por longos segundos, depois que o vizinho soltou meu braço e se afastou pela calçada, caminhando com passos lentos, mas de uma firmeza que não combinava com a idade avançada dele. Era como se cada passo carregasse um propósito, uma consciência profunda do que estava acontecendo, algo que eu ainda não tinha alcançado, algo que parecia morar no fundo daquelas palavras que ele murmurou como uma profecia. À meia-noite, você verá e entenderá tudo. Essas palavras não saíam da minha cabeça. Elas ecoavam sem parar, como se o ar ao meu redor tivesse se moldado à frase, como se a rua inteira tivesse escutado, mesmo sabendo que ninguém além de nós dois estava ali. A partir daquele instante, tudo o que eu fazia parecia guiado por aquela frase. Cada respiração, cada passo, cada olhar dirigido à minha própria casa tinha um peso novo. A sensação de que eu já não era mais dono daquele espaço ficou ainda mais clara quando percebi que agora alguém além de mim sabia que havia algo errado ali dentro e, pior, sabia o que eu deveria ver quando o relógio marcasse meia-noite. Eu voltei ao meu ponto de observação com cautela, tentando não fazer barulho, embora soubesse que, dali onde eu estava, nenhuma alma viva deveria ser capaz de me ouvir. Escolhi a lateral estreita entre uma cerca de madeira e um galpão antigo que nunca era usado. Um espaço quase invisível para quem olhava rápido demais. A grama ali era baixa, esmagada pela falta de luz, e o cheiro da madeira velha misturava-se ao leve odor de umidade, criando um ambiente que parecia suspenso no tempo, quase um refúgio para alguém em fuga. De onde eu estava, podia ver a lateral da minha casa, parte da sala e o corredor que levava aos quartos. As cortinas estavam fechadas, como sempre ficavam durante minhas viagens anteriores. Mas dessa vez, eu tinha certeza de que não seria eu o único a notar isso. A casa parecia viva. Eu sei que é estranho falar desse jeito, mas foi exatamente isso que senti. Um organismo respirando, atento, escutando meus movimentos, sentindo minha presença do lado de fora, ainda que eu tivesse feito de tudo para desaparecer. A cada passo que eu dava ali naquela faixa estreita entre as paredes e o mundo, ouvia os galhos leves de uma árvore batendo no telhado da casa vizinha, e aquilo me fazia pensar que talvez aquele velho, o vizinho que eu quase nunca cumprimentava, soubesse desse lugar escondido muito antes de mim. Talvez ele também tivesse observado algo, ou alguém, pela mesma fresta que agora me servia de abrigo. Sentei-me com cuidado no chão úmido, ainda tentando entender o que ele quis dizer com aquela frase. Eu o conhecia apenas de vista, um senhor de olhar profundo, quase sempre calado, com passos lentos e um ar de isolamento que eu sempre interpretei como solidão. Ele morava sozinho, num dos primeiros lotes da rua, numa casa pequena com varanda de madeira e plantas que pareciam crescer por pura teimosia. Ele raramente saía, e quando saía, andava olhando para o chão, como se carregasse lembranças demais para dividir o olhar com o mundo. Nunca imaginei que seria justamente essa pessoa que viria até mim, seguraria meu braço com força e diria exatamente o que eu precisava ouvir para entender que o que eu suspeitava não era imaginação. Algo estava prestes a acontecer, e à meia-noite eu veria e entenderia. Enquanto esperava o tempo passar naquele ponto de observação improvisado, uma inquietação profunda começou a tomar conta do meu peito. Não era medo no sentido tradicional. Era algo mais próximo de uma antecipação pesada, como se eu estivesse prestes a assistir a algo que mudaria completamente a minha forma de ver a casa, a rua, o vizinho e possivelmente até a mim mesmo. O sol da tarde começou a descer devagar, pintando as casas com aquela luz dourada que sempre me deu conforto, mas que naquele dia parecia apenas mais uma camada de silêncio antes do inevitável.
A sombra da minha casa alongou-se pelo quintal, como um braço esticado, quase tocando o lugar onde eu estava escondido. De repente, a porta dos fundos se abriu. Não escutei o clique da fechadura. Não escutei passos. Não escutei nada além do som da madeira tocando levemente a parede externa. Eu segurei a respiração. Esperei ver alguém sair. Mas ninguém saiu. A porta simplesmente permaneceu aberta, balançando com o vento fraco, como se tivesse sido deixada daquele jeito propositalmente. Meu coração batia tão forte que eu temia que pudesse ser ouvido da sala. A luz interna estava apagada, o que significava que, se houvesse alguém ali dentro, essa pessoa estava confortável o suficiente na escuridão. O que me disse muito mais do que eu queria saber. Depois de alguns segundos, uma sombra atravessou o corredor. Não era uma sombra forte, definida, era apenas um borrão de movimento, algo rápido demais para eu entender, mas lento o suficiente para eu ter certeza de que não era reflexo nem imaginação. A porta balançou 2 vezes, como se a sombra tivesse passado ao lado dela. Eu não sabia se respirava ou se prendia o ar. Eu apenas estava ali, preso entre a cerca e o galpão, observando a própria casa se comportar como se fosse ocupada por um visitante que eu nunca autorizei. O vento mudou de direção. Os galhos silenciaram. A rua, que normalmente teria algum movimento, ficou completamente quieta. Era como se o bairro inteiro estivesse segurando o fôlego comigo, aguardando algo que se aproximava lentamente, como o avançar de um relógio invisível. Me peguei olhando para os fundos da casa do vizinho idoso, aquele com quem eu havia falado minutos antes. A luz da varanda estava acesa, e a silhueta dele podia ser vista através da janela da sala. Ele não se mexia. Estava parado, como se vigiasse algo no escuro. Não sei se era eu que ele observava ou a rua inteira, mas por um segundo tive a sensação de que ele também estava esperando a meia-noite chegar, com a mesma ansiedade silenciosa que me consumia. No entanto, o detalhe que realmente me atingiu, o que fez minha nuca ficar gelada, foi perceber que, mesmo à distância, ele parecia saber exatamente onde eu estava escondido. Como se já tivesse estado ali, naquele mesmo lugar, fazendo exatamente o que eu estava fazendo agora. Quando nossos olhares se cruzaram, mesmo de tão longe, senti como se houvesse um entendimento mútuo que nunca fora dito. Ele sabia o que me esperava. E por isso tinha dito aquelas palavras. À meia-noite. À meia-noite tudo faria sentido. E apesar de eu ainda não saber o que estava prestes a acontecer, percebi que não havia mais volta. A casa estava esperando. O vizinho sabia. E eu, finalmente, estava no lugar onde deveria estar para ver a verdade. Tudo o que restava agora era esperar o relógio avançar, minuto após minuto, até que a escuridão revelasse aquilo que vinha escondendo de mim há tanto tempo. Voltei ao meu ponto de observação como quem retorna a um templo profano, consciente de que cada passo podia denunciar minha presença para aquilo que de alguma forma já sabia que eu não havia ido embora. O sol estava terminando de desaparecer atrás das casas do outro lado da rua, e a escuridão parecia se aproximar com uma pressa diferente naquela noite, como se estivesse ansiosa para se instalar sobre o telhado da minha casa, envolvendo tudo em um manto silencioso que eu não tinha como afastar. A luz amarelada dos postes, que sempre fora suave e familiar, naquela noite ganhava um aspecto frio, quase clínico, iluminando partes da rua enquanto deixava outras completamente engolidas pela sombra. Era justamente nessas sombras que eu me encolhia, escondido entre a cerca velha e o galpão esquecido, como se estivesse abrindo mão da minha própria existência para observar algo que vinha me observando há semanas. Sentei no mesmo ponto onde estivera antes, a grama úmida agora ainda mais fria, mordendo a barra da minha calça. Daquele ângulo, conseguia ver parte da sala,
A cortina pesada que cobria a janela principal e a porta dos fundos que continuava semi-aberta desde a hora em que eu a vira balançar. O vento soprava de forma intermitente, fazendo com que a porta se movesse num ritmo irregular, mas não era isso que me inquietava. O que realmente me fazia prender a respiração era a sensação clara, quase palpável, de que minha casa estava ouvindo. Eu sei como isso soa, mas era exatamente assim. Como se a casa tivesse ouvido meus passos na calçada, sentido minha respiração acelerada e concluído que eu não tinha ido tão longe quanto fingira. Não havia lógica, mas era a única explicação que minha mente aceitava, diante do que eu estava testemunhando. A casa sabia. Talvez sempre soube. O tempo passava devagar, cada minuto arrastado como se estivesse sendo empurrado pela mão de alguém que não queria que a meia-noite chegasse tão cedo. E, no entanto, havia pressa dentro de mim. Uma pressa que queimava no estômago, como se a verdade estivesse prestes a surgir a qualquer momento. Como se cada sombra, cada ruído, cada movimento das cortinas pudesse ser o prelúdio de algo maior. Minha coluna doía encostada à madeira da cerca e meus olhos ardiam de tanto encarar o mesmo ponto, mas eu não ousava piscar por muito tempo. No entanto, em determinado momento, algo mudou. Não ouvi passos, não ouvi vozes, não ouvi nada concreto. Mas a luz da sala oscilou. Não oscilou como uma lâmpada velha, nem como queda de energia, mas como se alguém tivesse passado na frente dela. A sombra projetada na cortina foi tão rápida que quase duvidei de mim mesmo. Mas não havia dúvida. Havia alguém andando lá dentro. Alguém confortável o suficiente para se mover pela sala, como quem caminha pela própria casa. O relógio do meu celular marcava 21h17. Ainda faltavam quase 3 horas para a meia-noite, mas o tempo não parecia disposto a me dar descanso até lá. Encostei a testa nos joelhos para acalmar a respiração. E quando levantei o olhar novamente, a cortina da sala estava diferente. Não levantada, não aberta, não puxada para o lado. Mas havia um vinco novo nela, como se uma mão tivesse apertado o tecido exatamente no centro, puxando para perto do vidro para espiar o lado de fora. Eu senti o ar abandonar meu pulmão, porque eu sabia que não estava sendo observado apenas pela casa. Alguém ali dentro estava olhando diretamente para onde eu estava escondido. Não porque tinham visto meu rosto, mas porque sabiam que havia alguém observando de longe. Era uma troca silenciosa de vigilância. Eu os observava. Eles me observavam. E, no entanto, eu tinha a vantagem. Eu ainda estava invisível, ou pelo menos acreditava estar. O vestígio da mão soltou o tecido da cortina depois de alguns segundos e o vinco desapareceu como se nunca tivesse existido. A luz da sala continuou acesa, mas nada mais se moveu ali dentro por algum tempo. Foi nesse intervalo de silêncio que comecei a perceber ruídos vindos do interior da casa, não passos, mas arrastos, como móveis sendo empurrados milímetro por milímetro. Era um som baixo, irregular, quase indecifrável, mas suficiente para provocar arrepios que subiam pela espinha até o pescoço. A sensação era de que alguém reorganizava a sala de acordo com algum propósito que eu não tinha como compreender. E então, quando eu já começava a me perguntar se não estava sendo ridículo demais, ouvi o som que me fez congelar completamente. O ranger da janela da cozinha sendo aberta. A cozinha ficava nos fundos e a janela que dava diretamente para o quintal era uma que eu sempre mantinha fechada e trancada, não importa o clima. O som do metal sendo empurrado contra o trilho era inconfundível. E ainda assim, ninguém apareceu ali. Era como se a janela estivesse sendo aberta apenas para deixar algo entrar ou sair, não para alguém olhar. Isso me fez sentir uma vertigem estranha, um torpor na cabeça, como se estivesse prestes a descobrir uma verdade grande demais para ser digerida. Eu devia voltar para casa e enfrentar aquilo? Devia correr, gritar, chamar alguém? Não.
Cada parte de mim dizia que eu precisava continuar exatamente onde estava, que eu precisava esperar até a meia-noite, como o vizinho tinha dito, como se aquela fosse a única forma de compreender a lógica que permeava os acontecimentos dos últimos dias. Então permaneci ali, imóvel, atento, permitindo que meus olhos acompanhassem cada tremular de luz, cada sombra que riscava a parede interna, cada momento em que as cortinas pareciam se mover sem a interferência de ninguém. Foi quando senti novamente um olhar sobre mim, mas dessa vez não vinha da casa. Levantei os olhos na direção da rua. O vizinho estava ali outra vez, parado na calçada, a poucos metros do poste, metade do rosto iluminado, metade coberto pela sombra. Ele não se aproximou, não falou nada. Apenas me observou com uma expressão que misturava pena e certeza, como quem olha para alguém prestes a testemunhar algo que mudará sua vida para sempre. E eu entendi naquele instante que ele não estava apenas sabendo o que acontecia na minha casa. Ele estava acompanhando isso muito antes de eu perceber. Ele sabia o que eu veria. Ele sabia por que eu precisava ver. Ele sabia que, quando chegasse a meia-noite, nada no mundo seria igual ao que era antes. E foi ali, naquela troca silenciosa com um homem que antes era apenas um rosto distante da vizinhança, que eu compreendi que minha vida estava dividida entre antes daquela noite e depois dela. Agora só restava esperar o relógio apontar para cima, marcar os 2 zeros e permitir que a escuridão completasse o que havia começado semanas atrás, dentro das paredes da casa que eu acreditava conhecer. Porque, pela primeira vez, eu tive certeza absoluta. Eu não conhecia nada, nem a casa, nem o vizinho, nem o que estava prestes a acontecer. E, principalmente, não conhecia a verdade que me aguardava à meia-noite. A noite avançava devagar, como se cada minuto tivesse de atravessar um corredor estreito antes de alcançar o seguinte, e eu permanecia ali, comprimido entre a cerca e o galpão, com o corpo já rígido pelo frio e pela tensão acumulada, mas incapaz de me mover. Incapaz até de piscar com tranquilidade, porque qualquer pequeno gesto parecia capaz de romper o frágil silêncio que envolvia minha casa. A luz da sala, que antes havia oscilado como se uma sombra tivesse passado diante dela, agora permanecia constante, imóvel, como se alguém tivesse se sentado ali dentro, esperando, ou observando, ou simplesmente existindo com naturalidade naquele espaço que era meu. O vento mudou novamente, trazendo um cheiro leve de madeira molhada e uma sensação de que a rua inteira se encolhia sob a escuridão crescente. O relógio marcava pouco depois das 10h30, quando notei o primeiro movimento que me pareceu realmente anormal. Não apenas um deslocamento de sombra, não apenas o balançar da porta dos fundos, mas algo tão concreto quanto uma mão mexendo em algo que nunca deveria ser tocado na minha ausência. A cortina da sala, que até então se mantinha estática, começou a se mover de um jeito estranho, não empurrada pelo vento, nem puxada para o lado, mas enrugada para baixo, como se alguém estivesse passando a mão pelo tecido de cima para baixo, repetidamente, como quem alisa um pano para enxergar melhor através dele. Aquilo durou alguns segundos, talvez menos, mas o suficiente para eu sentir o estômago se contrair. Logo depois vi uma forma escura aproximar-se vagarosamente da fresta entre a cortina e a janela. Não era uma cabeça, não era uma silhueta humana clara, mas algo na altura aproximada de um tronco, como se alguém passasse deslizando pela sala, com a calma de quem caminha num lugar que conhece de cor. O mais perturbador, porém, foi perceber que a sombra não tinha contorno preciso. Era como se a pessoa ali dentro estivesse em movimento constante, uma oscilação lenta que fazia o corpo parecer maior em alguns instantes e mais estreito em outros, como se a imagem estivesse distorcida ou sendo vista através de um vidro irregular. E então, como se fosse a coisa mais natural do mundo, a sombra parou bem diante da janela e ficou ali, imóvel, como se olhasse diretamente para fora.
Era impossível que conseguisse me ver daquele ângulo, escondido como eu estava. Mas mesmo assim tive a sensação clara, firme, quase cortante, de que aquele olhar, se é que havia olhos por trás daquela massa escura, estava destinado a mim. Meu peito se apertou, minha garganta secou. Eu senti um calor subir pelo rosto, ao mesmo tempo em que minhas mãos ficavam geladas. Não havia lógica em nada, e ainda assim, tudo fazia sentido dentro daquela noite silenciosa. Depois de alguns segundos, a sombra se afastou devagar, voltando em direção ao corredor, e sumiu na escuridão que eu sabia que tomava conta da parte interna da casa. Permaneci imóvel, tentando regular a respiração, até que ouvi algo que me fez quase soltar um grito abafado. O som de talheres sendo mexidos na cozinha. Não era leve, não era sutil, era o som metálico de gavetas sendo abertas, de objetos sendo remexidos, como se alguém estivesse procurando algo com pressa. O tipo de som que eu reconhecia bem demais, porque era o som que eu fazia todas as manhãs ao preparar meu café. A diferença é que eu não estava lá para preparar nada. Quem quer que estivesse dentro da minha casa parecia conhecer a minha rotina, os meus objetos, os lugares onde eu guardava cada coisa. Isso me deixou tão desconfortável que, por um instante, considerei a possibilidade de meu intruso não ser um estranho, mas alguém que já tinha estado ali antes, alguém que conhecia meus hábitos, alguém que talvez tivesse observado muito mais do que eu imaginava. Tive um impulso desesperado de levantar e correr para a porta, invadir a casa e acabar com aquilo de uma vez, mas a lembrança das palavras do vizinho me fez parar. À meia-noite, você verá e entenderá tudo. Ele não havia dito para eu agir, não havia dito para eu entrar, havia dito para eu ver e entender. Então permaneci ali, vulnerável, mas atento, como alguém que vigia as próprias ruínas antes de decidir se vale a pena reconstruí-las. A cozinha permaneceu agitada por longos minutos, com sons de metais batendo, portas de armários abrindo e fechando, como se uma pessoa estivesse reorganizando tudo. Então veio o silêncio absoluto. Um silêncio tão denso que parecia preencher o ar como fumaça. A luz da sala ainda estava acesa, mas a parte central da casa mergulhou numa escuridão tão profunda que fez meus olhos doerem. E de repente, sem aviso algum, a luz do quarto da minha esposa acendeu. Não de forma suave, mas com um estalo duro, seco, como se alguém tivesse pressionado o interruptor com força. Eu senti o corpo inteiro gelar. Aquele quarto estava fechado há anos. Ninguém, nem eu, nem parente, nem técnico, nem estranho, tinha motivo para entrar ali. Eu só abria a porta quando precisava pegar algo muito antigo, e ainda assim evitava olhar para dentro. Era o único espaço da casa que mantinha intocado, como se ainda guardasse o último sopro de presença dela. Ver aquela luz acender sem explicação foi como sentir uma mão gelada se fechando em volta do meu coração. A cortina do quarto se mexeu um pouco, mas não o suficiente para eu ver o que havia lá dentro. A luz permaneceu acesa por alguns segundos, longos, torturantes, e então apagou de repente. No mesmo instante percebi um movimento no corredor. A sombra atravessou novamente, mas dessa vez mais rápido, como se estivesse indo diretamente para a sala. A cortina da sala tremeu, como se alguém tivesse passado a mão muito perto dela. Eu me abaixei instintivamente, quase encostando o rosto na grama, com medo de ser visto. Nesse mesmo momento, senti novamente aquela sensação incômoda de que havia outro olhar sobre mim. Levantei os olhos devagar, sem mover o corpo, e vi o vizinho, o mesmo, o idoso, parado à mesma distância de antes, na mesma postura, como se ele tivesse sido colocado ali por algum propósito. O mais perturbador não era a presença dele. Era o fato de que, mesmo tão longe, ele parecia enxergar meu medo. E por um segundo rápido demais para ser contado, eu tive certeza de que ele sabia exatamente o que estava acontecendo dentro da minha casa,
Naquele momento, ele deu um passo para trás, desaparecendo parcialmente na sombra do poste. E nesse gesto, havia algo que eu só entendi muito depois. Ele estava me dizendo sem palavras que aquilo era apenas o começo. A noite ainda não tinha se fechado completamente e a meia-noite ainda estava distante. Mas tudo indicava que, quando chegasse, a verdade não seria apenas revelada. Ela romperia as paredes da casa, da rua, de mim mesmo, e eu finalmente entenderia o que me observava pelas frestas. A luz da sala continuava acesa, imóvel, como se alguém estivesse sentado exatamente ali, na poltrona onde eu costumava ler no fim das tardes, mas dessa vez sem o menor pudor de tomar para si um espaço que até então eu acreditava ser sagrado. Enquanto observava aquela claridade artificial atravessar a janela, iluminando parcialmente a parede externa, senti um peso estranho nos ombros, como se o próprio ar tivesse se tornado mais denso, mais espesso, mais difícil de atravessar. Era uma sensação que eu só tinha experimentado uma vez antes, no hospital, minutos antes de receber uma notícia que mudaria minha vida. E agora ela voltava, insistente, grudando na pele como uma umidade fria. O vizinho idoso que surgira na rua pela segunda vez continuava parado. Mas, ao desviar o olhar da casa e voltar a encará-lo, percebi que sua postura havia mudado. Antes ele parecia apenas um observador silencioso, alguém que entendia demais, mas não interferia. Agora havia algo mais em sua expressão, uma mistura de urgência e resignação que fez meu coração acelerar. Parecia que ele estava esperando que eu fosse até ele. Como se a verdade, ou pelo menos parte dela, não pudesse ser dita à distância. Permaneci ali por alguns segundos, dividido entre dois medos igualmente profundos, o medo do que estava dentro da minha casa e o medo do que aquele homem sabia. Mas havia algo dentro de mim, talvez a mesma força que guiou meus passos naquela madrugada em que ouvi o clique da porta. Talvez uma necessidade incoerente de não me sentir completamente sozinho naquele quebra-cabeça, que me fez levantar devagar e dar a volta por trás do galpão, caminhando pela sombra até alcançar a calçada onde ele estava parado. Me aproximei sem dizer nada, porque ele parecia já saber que eu iria. Quando fiquei a poucos passos dele, pude sentir que a temperatura ali era mais fria, como se aquela parte da rua estivesse vivendo numa estação própria. O vento mexia devagar nas folhas da árvore próxima, mas o ar parecia parado, e o silêncio era tão profundo que o som do meu próprio coração me pareceu alto. O rosto dele estava mais visível agora. Rugas profundas cortavam a pele como marcas de um passado que eu não conhecia, e seus olhos claros, quase translúcidos, tinham uma intensidade que me fez sentir exposto, como se ele pudesse enxergar além da minha carne, como se pudesse ver o que eu temia, o que suspeitava, o que tentava esconder até de mim mesmo. Ele não falou de imediato, apenas abriu um espaço ao seu lado, como se quisesse que eu ficasse na linha da sombra, protegido de olhares que talvez estivessem observando a rua. Eu obedeci, e apenas quando me posicionei ao lado dele, ele soltou um suspiro baixo, um som que parecia carregar mais do que ar, parecia carregar memórias. Você voltou cedo demais, ele disse sem olhar diretamente para mim. Eles ainda acham que você foi embora. A palavra eles atravessou minha mente como um dardo. Eu ainda não tinha certeza do que estava lá dentro. Eu não tinha visto um rosto, não tinha ouvido uma voz, não tinha identificado nada além de sombras e sons. E ainda assim, ele falava como se tivesse plena consciência de que não se tratava de uma única pessoa. Ou talvez não fossem pessoas. Uma linha de suor frio escorreu pela lateral do meu rosto. Minha voz saiu trêmula, não por fragilidade, mas porque eu sabia que qualquer pergunta mal colocada poderia quebrar o pouco de lucidez que me separava do pânico. O que são eles? Perguntei, quase num sussurro. Ele continuou olhando para a minha casa,
como se os olhos dele fossem capazes de atravessar as paredes e enxergar o que se movia ali dentro. Não importa o que são, ele respondeu, a voz baixa e firme. Importa o que querem. Eu senti o chão vacilar por um instante. A frase parecia simples, mas algo nela tinha uma densidade que me atingiu como uma pancada no peito, porque me fez entender que o vizinho não estava ali para me assustar. Estava ali para me preparar. E o que querem? Perguntei. Ele virou o rosto pela primeira vez para me encarar diretamente e nunca vou esquecer o que vi naquele olhar. Não medo, não raiva, não surpresa, mas uma tristeza pesada, como se aquilo que ele estava prestes a dizer já tivesse acontecido antes com outra pessoa. Eles querem o que falta, respondeu pausadamente. E falta você. Meu corpo inteiro ficou imóvel. Minha respiração falhou por um segundo. Algo naquela resposta abriu um buraco na realidade que eu acreditava conhecer. Fui eu quem ajudei a instalar seu alarme uns anos atrás. Ele continuou, desviando o olhar novamente para a casa. E desde aquele dia, desde aquele exato dia, eles começaram a se mover. Eu piscava com dificuldade, tentando processar o que ele dizia. Lembrava vagamente dele ter me ajudado a ajustar sensores na sala e na cozinha, mas nunca imaginei que isso pudesse ter ligação com o que estava acontecendo. Eu achei que era coisa da minha cabeça no começo. Ele prosseguiu. Barulhos, sombras, objetos mudando de lugar. A diferença é que meu silêncio durou só uns meses. Você conseguiu ficar anos sem perceber. A revelação me atingiu com força. Então aquilo que eu estava vivendo não era novo, não era exclusivo. E pior, ele já tinha visto antes. Por que não disse nada? Por que agora? Perguntei. E dessa vez minha voz saiu mais forte, quase um aviso de que eu precisava de respostas. Ele fechou os olhos por alguns segundos. Quando abriu, havia algo decidido neles. Porque antes, eles só observavam. Disse. Agora, eles estão chamando. Eu queria perguntar como, por quê, o que exatamente aquilo significava. Mas ele levantou a mão num gesto que me fez calar imediatamente. Seus dedos tremiam levemente. Não de velhice, mas de algo muito mais profundo. Ele então pronunciou com a mesma calma que alguém daria à previsão do tempo. A frase que faria sentido apenas muito tempo depois. À meia-noite, eles vão esperar você. Só você. E quando você olhar, vai entender. Senti o corpo estremecer. Não havia ameaça no tom dele, mas havia certeza. Irritante, implacável, definitiva. Ele se afastou um passo, como se a conversa tivesse terminado. Mas antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ele completou sem alterar o ritmo da voz. E prepare-se. O que você verá não é para qualquer um. O silêncio que veio depois não era mais o mesmo da rua. Era um silêncio que parecia ter peso, volume, consistência. Era o tipo de silêncio que antecede o fim de algo, ou o começo. O vizinho virou-se devagar, caminhando em direção à própria casa, e eu permaneci ali, parado no meio da calçada, sem saber para onde olhar primeiro. Para a porta dos fundos que continuava aberta, para a cortina que tremia sem vento, ou para aquela janela escura onde eu sabia, com uma certeza esmagadora, que algo estava me esperando. Porque agora, pela primeira vez, eu entendia totalmente. A meia-noite não seria apenas uma hora. Seria o momento em que eu descobriria que não era o único dono daquela casa. E talvez nunca tivesse sido. Tudo o que restava era esperar e suportar o que viria. Voltei para o meu ponto de observação com passos lentos, como se cada movimento do meu corpo estivesse sendo cuidadosamente vigiado pela rua inteira, pelas casas fechadas, pelos galhos das árvores que pareciam se inclinar na minha direção, pela própria escuridão que se acumulava sobre o bairro como uma manta pesada e úmida. Depois de falar com o vizinho, eu sentia que não estava apenas me escondendo.
Estava sendo conduzido, quase empurrado para aquele corredor estreito entre a cerca e o galpão, como se o próprio destino tivesse decidido que aquele era o lugar onde eu devia estar quando o relógio chegasse ao ponto mais alto da noite. As palavras dele ficaram ecoando dentro da minha cabeça de um jeito doloroso e insistente, como martelos invisíveis que batiam no mesmo ponto repetidas vezes. Eles querem o que falta, e falta você. À meia-noite, eles vão esperar você, só você. Era impossível ignorar aquilo. Eu tentava respirar devagar, mas minha respiração vinha curta, fragmentada, como se o ar ali estivesse se esgotando. A cada passo que eu dava, sentia a sensação nítida de estar entrando em algo maior do que minha compreensão permitia. Algo que vinha acontecendo muito antes de eu perceber qualquer coisa. Ao me abaixar novamente naquele canto escondido, percebi que a temperatura havia caído de forma brusca. O vento não soprava, as folhas não farfalhavam e nem mesmo o som distante de carros chegava até ali. Era como se eu estivesse num bolsão de silêncio, uma bolha onde o tempo parecia mais lento, mais pesado, carregando uma expectativa que não me pertencia, mas que se agarrava em mim como se eu fosse sua única âncora no mundo. Olhei para a minha casa. Ela estava completamente imóvel. A porta dos fundos permanecia entreaberta, como se tivesse sido deixada assim por alguém que entrava e saía com frequência. A janela da cozinha estava escura, mas eu ainda conseguia sentir o eco do som dela sendo aberta minutos antes. A luz da sala brilhava com uma intensidade artificial que me incomodava, como se estivesse apontada diretamente para mim, mesmo que eu soubesse que era apenas uma lâmpada fixa. E a cortina parecia respirar. Não de forma abrupta, não balançando de um lado para o outro, mas se movendo levemente, pulsando com um ritmo lento que eu não conseguia explicar. Como se alguém estivesse encostando o dedo no tecido, pressionando de dentro para fora. Olhei para o relógio no meu pulso pela 5ª ou 6ª vez desde que voltei para o ponto de observação. Marcava 23:01. Aquilo fez meu estômago despencar. A partir daquele momento, cada minuto que avançasse me levaria para mais perto do momento em que, segundo o vizinho, eu veria e entenderia tudo. E paradoxalmente, quanto mais a hora se aproximava, menos eu queria realmente entender. Permaneci ali imóvel, com o estômago revirando e a pele arrepiada, observando a casa com a mesma atenção com que alguém observa o último fio de vida de algo que ama profundamente, mas que sabe que está prestes a se transformar em algo irreconhecível. O silêncio ao meu redor começou a mudar à medida que o tempo avançava. Não era que o silêncio se tornasse mais profundo, era que ele ganhava movimento, como se fosse composto por pequenas ondas de pressão que atravessavam o ar. Eu sentia o som do meu próprio coração ecoando dentro da cabeça, como se estivesse batendo diretamente nos meus ouvidos. A rua inteira parecia ter desaparecido. Nenhuma janela acendeu, nenhum cachorro latiu, nenhuma porta bateu. Era como se todos, de alguma forma, soubessem que havia algo acontecendo naquela noite, não apenas comigo, mas naquela casa, naquele pedaço de rua, naquele minúsculo fragmento de mundo que parecia ter sido isolado para algum tipo de revelação inevitável. Às 23:20, algo mudou dentro da casa. A luz da sala, que permanecera estática por horas, começou a oscilar de forma lenta, como se alguém estivesse passando a mão na frente dela repetidamente. Era um movimento suave, mas contínuo, como se a própria luz estivesse sendo dobrada por mãos invisíveis. Eu senti um frio profundo subir pela minha espinha, como se dedos gelados tivessem tocado meu pescoço. A cortina então se moveu mais uma vez, mas dessa vez não lentamente, e sim com uma rapidez quase violenta, como se algo tivesse passado correndo pela sala. O susto foi tão grande que eu recuei um pouco, encostando as costas com força na parede do galpão, tentando fazer o mínimo de som possível. Minhas mãos tremiam. Meu queixo estava rígido.
A respiração era irregular, mas eu não conseguia fazê-la voltar ao ritmo normal. A única coisa que eu conseguia pensar era que as sombras que vi antes não eram sombras aleatórias. Eram passos. Eram movimentos de algo que estava preparando o espaço para aquilo que viria à meia-noite. Às 23h37, ouvi um som que me deixou paralisado. Era o barulho da porta do meu quarto se abrindo. Não a porta da sala, não a da cozinha, a do meu quarto. Um clique seco. Preciso. Inconfundível. Aquele som soltou algo dentro de mim. Não sei explicar. Era quase como se uma corda invisível tivesse sido puxada, me ligando diretamente ao interior da casa, como se eu tivesse sido chamado. Olhei para o vizinho procurando por ele, mas ele não estava mais na calçada. Isso me apavorou mais do que tudo. Porque se ele não estava ali, então onde estava? E por quê? Estaria me observando de outro ponto? Ou estaria em sua própria casa, esperando que eu enfrentasse algo que ele próprio não ousava mais encarar? Às 23h45, a porta dos fundos começou a se mover de forma lenta, como se alguém a empurrasse com a ponta dos dedos. Era um movimento quase imperceptível, mas suficiente para que eu percebesse que, em breve, ela estaria completamente aberta. E naquele momento, eu tive a certeza que vinha crescendo dentro de mim desde o início. Eles não estavam apenas se movendo lá dentro. Eles estavam se preparando para sair, para me encontrar. A meia-noite estava a 14 minutos. O ar ficou tão denso que parecia filtrado através de uma tela invisível. Cada segundo avançava com a lentidão de quem atravessa areia movediça. Meus olhos ardiam de tanto tentar enxergar mais do que a penumbra permitia. Meus músculos formigavam. E no fundo, em algum lugar dentro de mim, eu sabia com a mesma certeza que se tem ao ouvir uma sentença, que a casa não estava apenas ocupada. Estava esperando, paciente, preparada. Às 23h56, as luzes internas começaram a piscar. O corredor escureceu completamente. A sala iluminava apenas metade da casa. A cozinha mergulhou num breu tão completo que parecia engolir qualquer resquício de luz ao redor. A porta dos fundos agora estava aberta o suficiente para revelar metade da moldura. Eu não conseguia ver quem estava ali, mas eu sentia com uma clareza que beirava o desespero. E então, finalmente, quando o relógio mudou para 0000, a cortina da sala foi puxada para o lado com uma força tão repentina que eu tive certeza de que alguém ou algo estava olhando diretamente para mim. E foi naquele instante que meu corpo inteiro congelou, porque eu vi, e no mesmo segundo, entendi. Entendi tudo com uma velocidade tão brutal que minhas pernas perderam a força. Tudo, absolutamente tudo, fez sentido naquele único devastador, silencioso segundo. E foi aí que o mundo escureceu, porque eu desmaiei. E só despertaria depois, quando já não havia mais volta. Quando meus olhos abriram pela primeira vez depois do desmaio, tudo o que vi foi uma escuridão pastosa, quase líquida, que parecia se mover lentamente diante de mim, como se tivesse densidade própria. Levei alguns segundos para perceber que aquilo não era a realidade. Era apenas o resquício do apagão que havia tomado conta de mim no momento em que a cortina se abriu com violência e aquilo que estava lá dentro finalmente mostrou o rosto, ou a forma, ou seja lá, o que posso chamar de presença. Mas antes de descrever o que vi ou o que senti, porque talvez seja mais correto dizer que senti do que realmente enxerguei, preciso explicar o instante exato, congelado no tempo, em que tudo se revelou. A meia-noite soou como se alguém tivesse batido um martelo dentro da minha cabeça. Não houve badalada de igreja, não houve som externo, mas o ar pareceu vibrar com uma frequência tão profunda e tão intensa que atravessou meus ossos e fez cada célula do meu corpo entender. Chegou. Era o momento. E eu estava exatamente onde precisava estar, mesmo que cada instinto gritasse para que eu fugisse dali.
A cortina da sala foi puxada de uma só vez, como se uma mão invisível tivesse agarrado o tecido com raiva ou urgência. O movimento foi tão brusco que eu ouvi o som das argolas deslizando pelo varão, um som metálico que se misturou com o impacto da revelação. Atrás da cortina, a sala estava completamente iluminada, mas não pela lâmpada que eu deixara acesa. Era uma luz diferente, branca demais, forte demais, como se viesse de dentro de algo, ou alguém. A poltrona onde eu costumava sentar estava vazia. O tapete parecia ondular de leve, como se estivesse respirando. A sombra que antes se movia pela casa, agora tomava forma, mas não uma forma que pertencesse ao mundo como eu o conhecia. Era como se várias figuras estivessem sobrepostas, desalinhadas, diferentes umas das outras, mas ocupando o mesmo espaço, como reflexos múltiplos de um corpo que tentava existir em mais de uma posição ao mesmo tempo. Não havia rosto definido, não havia olhos, nariz ou boca, mas havia algo como uma cabeça, uma silhueta escura e opaca, inclinada na minha direção. E quando aquela cabeça se moveu, mesmo sem olhos, mesmo sem expressão, eu senti. Senti como se estivesse sendo examinado, analisado, reconhecido, e foi ali que o entendimento veio. Brutal, instantâneo, absoluto. Não era a primeira vez que aquilo estava na minha casa. Não eram eventos novos, não eram visitas recentes. Eu compreendi, num único segundo devastador, que aquilo, ou aquelas coisas, existiam ali há muito, muito mais tempo do que eu imaginava. Talvez desde a construção da casa, talvez antes, talvez desde quando minha esposa ainda vivia, talvez desde antes de eu nascer. E naquele milésimo de segundo, eu entendi também o que o vizinho quis dizer com "eles querem o que falta". Eles não estavam ali por acaso. Eles não estavam ali por curiosidade. Eles não estavam ali porque eu tinha voltado mais cedo ou porque suspeitei. Eles estavam ali porque eu era a peça final de alguma coisa que vinha sendo preparada em silêncio. Eu, o último elemento. Aquele que faltava. E quando esse entendimento me atingiu como uma lâmina quente no cérebro, a figura múltipla na sala começou a se mover em minha direção. Não andando, não deslizando, mas se aproximando de uma forma antinatural, como se o espaço entre nós estivesse sendo comprimido. A luz que emanava dela, ou delas, ficou mais forte, e por um instante, apenas por um instante, eu vi algo que parecia uma mão se esticando, mas uma mão com dedos longos demais, finos demais, sem articulações aparentes como se fossem sombras solidificadas. Aquilo me fez recuar instintivamente para trás, pressionando minha coluna contra a cerca, e o impacto do medo puro atravessou meu corpo como uma descarga elétrica. O ar ao meu redor ficou gelado de repente, tão gelado que pude ver minha respiração do lado de fora da boca. E então, quando aquele braço, aquela coisa, parecia prestes a atravessar o vidro da janela, algo aconteceu que eu não esperava. A luz falhou. Falhou como uma lâmpada sobrecarregada. E no segundo em que falhou, a figura perdeu a consistência, como se estivesse se desfazendo em blocos de sombra. Mas antes de desaparecer completamente, eu ouvi um som. Não era voz, não era palavra. Era mais uma vibração, um ruído grave que ecoou dentro do meu peito como um toque de aviso. Um som que dizia: eu tenho certeza que aquilo não era o fim, que aquilo era apenas a apresentação. E esse som, essa vibração, esse aviso, foi exatamente o que arrancou o mundo de mim. Meu corpo não suportou, meus joelhos cederam, minha visão se estreitou num túnel escuro. E a última coisa que senti antes de desmaiar foi uma sensação de puxão, como se algo tivesse tentado me arrastar para a luz da sala, ou para dentro da sombra, ou para ambos. Quando finalmente despertei, estava deitado no chão úmido, o corpo pesado como pedra, o rosto virado para a terra fria. Minha boca tinha gosto de ferro,
e minha respiração vinha em soluços curtos, como se meus pulmões tivessem sido apertados por mãos invisíveis. Tentei levantar, mas minha cabeça girou violentamente. E foi nesse momento que percebi que não estava sozinho. Havia alguém parado ao meu lado. Respirei fundo, tentando controlar o tremor das mãos, e levantei o rosto devagar, até enxergar a figura que me observava em silêncio. O vizinho. Ele estava mais pálido do que antes, mais tenso, mais abatido, como se tivesse testemunhado tudo o que aconteceu comigo, ou talvez, como se soubesse exatamente o que eu tinha visto. Seus olhos estavam fixos em mim com uma mistura de pena e urgência, e seu silêncio dizia mais do que qualquer palavra poderia dizer. Foi ele quem estendeu a mão primeiro, não para me ajudar a levantar, mas para me impedir de me mover. E quando finalmente abriu a boca, não havia tremor em sua voz, apenas resignação. Agora você sabe. E naquele instante eu entendi. Meu pesadelo não tinha acabado ali. Ele tinha acabado de começar. Quando o vizinho disse, agora você sabe, senti as palavras se infiltrarem no meu peito como um líquido gelado, lento e corrosivo, que foi descendo da garganta até se espalhar pelas costelas, enraizando-se ali, ocupando espaços que antes pertenciam apenas à respiração. Ainda estava caído no chão, as mãos apoiadas na terra úmida, o corpo pesado como se tivesse dormido durante dias, embora eu soubesse, com uma clareza quase cruel, que tinham se passado apenas minutos. A minha casa continuava ali, imóvel, silenciosa, com a porta dos fundos entreaberta e a cortina da sala caída num ângulo estranho, como se estivesse cansada do esforço que havia feito para revelar o que estava por trás dela. O vizinho ajoelhou-se ao meu lado, sem pressa, sem hesitação, como se já tivesse feito aquilo antes, não comigo, mas com outra pessoa, ou com outras pessoas. A proximidade dele me trouxe de volta um pouco da realidade, como se o calor do corpo dele fosse a única âncora contra o frio absurdo que continuava preso dentro de mim desde o momento em que aquela coisa, ou aquelas coisas, se mostraram. Respire devagar, ele disse. E o tom não era o de alguém tentando acalmar um homem em pânico, mas o de alguém que sabia exatamente o que acontecia com o corpo de quem acabava de ver o que eu vi. Minha respiração vinha curta, trêmula, quase arranhada, como se meus pulmões estivessem resistindo a funcionar. O ar que entrava parecia mais pesado que o ar que saía, e cada movimento do peito era uma luta. O vizinho pôs uma mão firme no meu ombro, e só então percebi o brilho estranho nos olhos dele. Não de medo, não de surpresa, mas de alguém que carrega um segredo antigo demais para ser dito com facilidade. Ele esperou até que eu recuperasse o mínimo de controle sobre meu próprio corpo. Só então falou, eu tentei evitar que você visse, disse, a voz baixa, quase um lamento. Mas chegou o dia, e quando chega, ninguém pode impedir. Aquilo não fazia sentido. Nada daquela noite fazia sentido, mas eu queria respostas. Queria entender aquela mistura macabra de sombra, luz, presença, reconhecimento e terror que eu tinha presenciado antes de desmaiar. Levantei a cabeça, senti uma fisgada dolorosa na nuca e apertei os olhos para afastar o torpor que ainda me envolvia como uma névoa espessa. O que são? Consegui perguntar, mesmo que a simples ideia de colocar aquilo em palavras me causasse náusea. O vizinho respirou fundo, inclinando-se um pouco para olhar diretamente nos meus olhos, como se as palavras que diria precisassem ser entregues com precisão absoluta. Não importa o nome, ele respondeu, repetindo quase a mesma frase que tinha dito antes. Nomes não servem para o que habita ali, mas eles estavam aqui antes de você, antes de mim, antes de qualquer um nesta rua. Senti a pele do meu braço se arrepiar, um arrepio lento que começou na mão e subiu até o cotovelo, como se a realidade estivesse me tocando com dedos invisíveis. O vizinho continuou. Eles observam, eles esperam,
Eles reconhecem quando é a hora. Minha boca ficou seca de imediato. A hora de quê? Ele desviou o olhar para a casa, com uma expressão que misturava respeito e temor, como se estivesse olhando para um túmulo aberto. A hora de completar o ciclo. A palavra ciclo me atingiu de um jeito que eu não esperava. Era como se a casa estivesse fazendo parte de algo ritualístico, uma repetição que se estendia para além de gerações. Meus pensamentos voltaram para as fotografias que eu encontrara viradas, para as portas que se abriam sozinhas, para a janela da cozinha que eu tinha certeza absoluta que estava trancada, e para a presença, aquela presença que parecia conhecer cada canto da casa melhor do que eu. Você viu só uma parte, ele disse, como se estivesse lendo meus pensamentos. Mas há mais, muito mais. Cruzei os braços na tentativa de conter o tremor e senti meus dedos formigarem. Meu peito ainda ardia como se eu tivesse corrido uma maratona, mas o que mais me incomodava era a sensação de proximidade, como se algo da casa ainda estivesse me olhando, mesmo com toda aquela distância. Por que agora? Perguntei finalmente. Por que eu? Por que nesta noite? Ele suspirou, como se aquela resposta fosse um peso que ele carregava há mais tempo do que parecia suportar. Porque você ficou tempo demais ali dentro sozinho, ele disse. A casa já sabia disso e eles também. Tentei engolir o nó que se formava na garganta. Eu morava sozinho há anos. Desde que minha esposa morreu, eu tinha preenchido o silêncio com tarefas, memórias e hábitos. Mas nunca imaginei, nunca, nem em meus piores pesadelos, que o silêncio da casa pudesse estar sendo compartilhado com outra coisa. Eles se movem quando há espaço, o vizinho continuou. Quando a solidão pesa demais, quando falta a outra metade. A outra metade, minha esposa, a casa, o quarto que eu evitava. O cheiro que às vezes sentia sem explicação. Tudo se encaixou de um jeito repentino, violento, como uma peça de quebra-cabeça empurrada à força no lugar. E naquele instante, como um feixe de luz atravessando uma sala escura, eu entendi o que tinha visto naquele segundo antes do desmaio. Não era apenas uma forma, não era apenas uma sombra, era uma aproximação, era um chamado. Era a completude de algo que vinha sendo preparado desde que eu fiquei sozinho pela primeira vez naquela casa. Eu tremi tão intensamente que o vizinho segurou meu braço para estabilizar meu corpo. Eu sei, ele murmurou. Eu sei. Eu também desmaiei na primeira vez. A revelação me atingiu com um impacto ainda mais brutal do que ver aquilo na janela. Ele também tinha visto. Ele também tinha vivido. E estava vivo para contar. O silêncio que se seguiu foi longo, pesado, cheio de memórias dele que eu nunca ouviria e de perguntas minhas que talvez nunca tivessem resposta. O vento finalmente voltou a soprar, mexendo as folhas das árvores e trazendo um som natural para dentro daquela noite que até então parecia artificial, como se o mundo tivesse ficado suspenso durante os acontecimentos. O vizinho se levantou devagar e me estendeu a mão. Você precisa decidir agora, ele disse. Voltar lá para dentro, ou nunca mais entrar. A frase se alojou na minha mente de forma ácida. Voltar para dentro, ou nunca mais. Minha casa, minha vida inteira, minha história com a minha esposa, meu lar. E, ao mesmo tempo, o lugar onde aquelas coisas, tinham se mostrado para mim. Eu tentei levantar, mas minhas pernas ainda estavam fracas demais. Olhei para a casa, a porta dos fundos pendendo aberta como um convite ao inferno, a sala iluminada de forma irregular, e a sensação sufocante de que aquilo ainda estava lá, esperando. O vizinho respirou fundo, quase com pena. Você não pode ficar aqui fora para sempre. A escolha é sua, mas ela precisa ser feita antes do amanhecer. Antes do amanhecer.
como se houvesse um limite invisível, uma fronteira entre o que poderia me consumir e o que poderia me libertar. Eu fechei os olhos. Ouvi minha própria respiração, cada vez mais lenta, mais consciente. E pela primeira vez naquela noite interminável, entendi com perfeição o que estava em jogo. Quando abri os olhos novamente, a verdade já estava decidida dentro de mim, mesmo que eu ainda não tivesse forças para pronunciá-la. E seria essa decisão, essa única decisão, que definiria tudo o que viria depois. O que quer que eu escolhesse, minha vida não seria mais a mesma. E talvez não houvesse retorno algum. Fiquei sentado ali, no chão úmido e áspero, com as costas apoiadas na tábua fria da cerca, enquanto o vizinho me observava em silêncio, esperando que eu dissesse alguma coisa, qualquer coisa, que revelasse qual caminho eu escolheria antes que o horizonte começasse a clarear. O ar da madrugada ainda era pesado, como se carregasse a sobra da presença que havia se mostrado dentro da minha casa. Um frio profundo persistia preso ao meu corpo, não o frio do clima, mas o frio do impacto, o frio do reconhecimento, o frio de saber que algo me tocou sem tocar, olhou sem olhos, chamou sem voz. Eu olhava para a porta dos fundos aberta, balançando suavemente, parecendo esperar que eu desse o passo definitivo para dentro. Minhas mãos tremiam quando tentei levantá-las, e a sensação que percorreu meus braços não era apenas de fraqueza. Era como se minha pele ainda guardasse a vibração daquele instante em que a luz se fragmentou e a figura dentro da casa avançou em minha direção. Eu sentia um resquício daquilo, uma espécie de eco, como se tivesse deixado uma marca em mim. A ideia de atravessar aquela porta novamente me causava uma vertigem tão forte que precisei encostar a testa nos joelhos por alguns segundos, tentando conter o tremor da respiração. O vizinho voltou a falar, mas dessa vez com a voz mais baixa, quase cúmplice. O que você viu não vai desaparecer só porque você vira as costas. Mas há mais de uma forma de seguir em frente. Ele se endireitou, ajeitou os ombros curvados, como se também estivesse recuperando forças, e completou. A casa é sua. Mas eles também estão lá, e sempre estiveram. O silêncio que veio depois pesou como chumbo. Eu queria responder, queria fazer perguntas que não sabia formular, queria exigir explicações que talvez ninguém pudesse me dar. O que eram? Por que estavam na minha casa? Por que só se revelaram agora, depois de tantos anos? Por que só para mim? Ou por que também para mim? Mas ao mesmo tempo, uma parte de mim já sabia que nenhuma resposta seria suficiente, porque o que eu tinha visto não pertencia ao tipo de compreensão humana que se expressa com palavras. Era um conhecimento instintivo, visceral, como reconhecer a própria voz num ambiente escuro. E agora aquele conhecimento habitava uma parte de mim que eu não conseguia mais ignorar. Respirei fundo, sentindo o cheiro da terra molhada misturado a algo mais sutil. Um cheiro vindo da minha casa, como se a madeira do chão exalasse uma memória antiga. Algo entre o perfume da minha esposa e o odor de algo que nunca pertenceu ao mundo dos vivos. Eu me levantei devagar, sentindo as pernas trêmulas, e dei alguns passos até a beira do quintal que separava meu corpo da porta entreaberta. O vizinho me acompanhou com o olhar, mas não se moveu. Parecia entender que aquele era um caminho que eu precisava trilhar sozinho. A poucos metros da porta, minhas mãos começaram a suar. A luz da sala continuava acesa, mas agora parecia mais fraca, mais instável, como se estivesse respirando com dificuldade. A cortina estava distorcida, presa num ângulo torto que fazia parecer que ainda havia uma mão invisível segurando um canto dela. E havia um detalhe que eu quase não notei de imediato. A janela da cozinha, aquela que eu jurava estar trancada, estava aberta de novo. Não completamente, mas o suficiente para que uma brisa mínima agitasse o pano da cortina interna. O movimento era pequeno, mas constante, e parecia carregar um chamado implícito.
Eu senti meu peito repuxar. Me aproximei mais um passo, e outro, e outro. Mas quando cheguei a apenas 3 metros da porta, uma sensação devastadora me atingiu. Não um susto, não um ruído, não uma imagem. Apenas uma certeza. Uma certeza tão profunda que fez meu corpo inteiro recuar instintivamente, como se minhas pernas tivessem vida própria. Eu não podia entrar. Não ainda. Não agora. Talvez nunca. A casa estava me chamando, sim, mas não com o tipo de chamado que alguém responde por amor, saudade ou coragem. Era um chamado de consumo. Um convite para me tornar parte de algo que eu não compreendia e para o qual eu não estava preparado, nem queria estar. Virei o rosto devagar e olhei para o vizinho, que permanecia imóvel, observando minha batalha interna como alguém que já conheceu aquela mesma guerra. Ele apenas balançou a cabeça uma vez, num gesto curto que dizia tudo. Ele sabia qual decisão eu tinha tomado. Você não é o primeiro dono a sair antes do amanhecer, ele murmurou. E talvez não seja o último. Senti algo dentro de mim se partir. Não uma dor física, mas uma quebra silenciosa. Uma rachadura invisível que separava o passado do presente. A casa não era mais minha. Não porque eu não a possuía, mas porque eu não a habitava. Ela pertencia a algo maior, algo mais antigo, algo que tinha me escolhido, mas que eu agora não escolheria de volta. Virei as costas para a porta devagar, e cada passo que me afastava de casa carregava o peso de anos de memórias. A primeira vez que entrei nela com minha esposa sorrindo, as noites em que jantamos ouvindo música baixa, os aniversários, as conversas no corredor, o cheiro do bolo que ela fazia aos domingos, o barulho da água na pia da cozinha, o eco suave do riso dela. Tudo parecia acompanhar meus passos, como uma despedida que eu não planejei e não desejei. Mas ao mesmo tempo havia também o outro lado. As fotografias viradas, os objetos movidos, os sussurros, os passos, a porta do quarto abrindo sozinha, a sombra distorcida, a luz branca esmagadora, a figura que me reconheceu sem rosto. Era impossível conciliar essas duas casas. E diante dessa dualidade insuportável, precisei finalmente admitir a verdade. Aquela não era mais a minha casa. Talvez nunca tivesse sido completamente. O vizinho caminhou em minha direção quando percebeu que eu estava pronto. Venha, ele disse simplesmente. Eu ajudo você até o portão. Eu o acompanhei sem olhar para trás. Não sei se foi ele que segurou meu braço ou se fui eu que segurei o dele, mas caminhamos juntos. Quando chegamos à rua, o céu começava a mudar. Um tom quase imperceptível de azul sujo surgindo no horizonte. Um prenúncio do amanhecer. Passei pelo portão e senti o peso sair dos meus ombros. Não um alívio, mas uma aceitação. Eu poderia tentar vender a casa mais tarde. Poderia tentar voltar um dia, com mais gente, com mais luz, com mais coragem. Ou talvez nunca mais. A escolha seria sempre minha. Mas entrar novamente naquela casa naquela noite, isso era uma escolha que eu definitivamente não faria. O vizinho parou ao meu lado e disse com a voz cansada, mas firme: Você fez a única escolha possível. Baixei a cabeça e senti uma lágrima quente escorrer pelo rosto sem pedir permissão. Ele tocou meu ombro com cuidado. Agora vá, e não olhe para trás. Dei alguns passos. E embora eu lutasse contra isso, virei o rosto por apenas um instante. A porta dos fundos estava completamente aberta, a luz da sala apagada. E por um segundo, apenas um, tive a impressão de ver uma silhueta me observando da janela. Não na luz, na escuridão. Eu desviei o olhar imediatamente, sentindo o coração disparar. E segui caminhando, sem correr, sem falar, sem respirar fundo, só caminhando. Porque às vezes é assim que se sobrevive ao impossível, caminhando para longe dele, enquanto ainda se tem forças nas pernas.
Naquele momento, percebi que eu não estava perdendo uma casa. Estava salvando a mim mesmo. E no fim das contas, era a única coisa que ainda me pertencia.